Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu tenho uma palavra para o seu coração e o meu coração. E hoje eu estava meditando em algo que o Espírito Santo encheu meu coração. E quando eu estava treinando hoje, eu eu senti o meu espírito lembrando quando Jesus foi crucificado. E eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração e que essa palavra possa falar no seu íntimo, possa te ajudar, possa te direcionar, que seja uma palavra que venha abrir novas visões, novos direcionamentos, e que você possa ser completamente cheio do Espírito Santo. E a palavra de Deus está em Lucas, capítulo 23, o versículo 33, depois do 39 ao 43, que diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus, e junto com ele os dois criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: Você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro respondeu dizendo: Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse Jesus: Lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. É muito impactante você ler e você comparar muitas vezes a sua vida com coisas que acontecem, com coisas que você muitas vezes se pergunta. Quando Jesus estava em direção à cruz do Calvário, muitas pessoas poderiam, estar olhando e falando: como pode um homem que foi bom estar passando por isso? Como que pode tantas coisas ruins sobre ele e ele continua calado? E várias perguntas, assim como muitos escolheram ele para ser crucificado. Muitos escolheram o próprio Jesus para morrer na cruz. E Jesus nos ensina muito. E eu amo Jesus. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo ouvir e meditar porque é a palavra que transforma. É a palavra que renova a nossa alma, o nosso espírito. É a palavra que nos traz a energia que nós necessitamos para prosseguir. E como o Espírito Santo ministrou em meu espírito, muito mesmo. E tem lugares que a gente consegue ouvir a voz do Pai de uma forma tão maravilhosa, né? E hoje foi tão bom sentir isso, ouvir isso, porque as perseguições, as calúnias, as injustiças vão acontecer. Mas o Pai, Ele é muito amável com a nossa vida. Ele nos coloca em alguns desafios, não para nos penalizar, mas é para amadurecer, é para nos manter forte diante das próximas histórias que vai acontecer. A única coisa que você deve aprender com tudo que está acontecendo hoje na sua vida é saber que, assim como Jesus, ele passou por um grande processo que nem eu e nem você conseguiria passar. Mas ele venceu. Ele venceu o mundo, ele venceu a cruz do Calvário e ele ressuscitou. E ele está à direita de Deus Pai e logo, em breve, ele voltará. Assim como
aquele ladrão, ele reconheceu que realmente ele era Jesus, né? O Filho. E ele falou: lembra de mim, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou: ainda hoje estará comigo no paraíso. Diante de tudo que nós vivemos aqui na terra, diante de todas as circunstâncias que nós encaramos no nosso dia a dia, nós possamos lembrar que o maior prêmio da vida é entrar no paraíso e ter a vida eterna. Nós queremos sim ter uma vida abundante, uma vida cheia de coisas maravilhosas, mas o maior prêmio, a maior vitória é lembrar que logo estaremos no paraíso com Deus. Logo tudo isso vai acabar, logo tudo isso não vai existir mais e logo estaremos junto com o Pai. Ah, como é bom, amigo, o amor do amigo Espírito Santo. Como é bom, como é bom, como é bom. O Pai hoje, Ele está te lembrando, porque você não para mais para ouvir minha voz. Porque você está tão distante, aflita, tão preocupada. Porque de tantos questionamentos, lembra tudo que eu passei na cruz do Calvário? Lembra as dores que eu enfrentei para te salvar? Lembra todo o sofrimento que eu venci para em todas as coisas você ser abundante? Lembra que me bateram? Lembra que colocaram coroa de espinhos sobre minha cabeça? Lembra tudo que eu passei na cruz por você? Lembra que o maior prêmio é a vida eterna? Hoje nós temos vida aqui. Nós temos fôlego de vida. Mas se amanhã nós não estivermos mais aqui, para que todo o sofrimento? Para que toda a preocupação? Se nós não vivemos para viver eternamente nessa terra, mas para ter uma vida na eternidade. Hoje o Pai te chama a lembrar, para de se preocupar com as coisas deste mundo. Olha para o céu, olha para tudo que eu já conquistei e as moradas que eu estou fazendo aqui, para logo em breve estarmos em um só corpo, em uma só vida. Ah, como é bom a presença. Como é bom o teu amor, Jesus. Como é bom, Pai. Vai de encontro, Pai, esse coração. Sopra o vento do teu Espírito agora, Pai. Quebrando as cadeias, os ferrolhos. Quebrando todo o mal, toda inveja, toda confusão, todo espírito maligno. Tudo que tem se levantado, meu Pai, para oprimir, caia por terra em nome de Jesus. Que toda sentença de morte caia por terra em nome de Jesus, Pai. Ah, Jesus, eu te amo, eu te adoro. O Senhor é tudo, tudo para mim. E eu sei, Pai, que todas as coisas têm um propósito. Eu sei que nada é em vão. Eu sei que tudo que o Senhor faz é para a tua glória. Eu sei que haverá dias que nós não vamos mais perguntar o porquê.
Porque a nossa confiança vai estar de uma tal maneira em Ti que as coisas estão ruins, dai graças, as coisas estão boas, glória a Deus. Porque caminhar com Jesus é a melhor coisa da vida. Caminhar com o Pai é andar seguro. Caminhar com o Eterno é a nossa segurança. Tem dias que a gente vai estar só pela misericórdia, mas tem dias que é necessário passar pelos momentos difíceis para lembrar que nós somos dependentes da presença. Somos dependentes do amigo Espírito Santo. Imagine só se tudo fosse bom o tempo inteiro. Será que a gente ia correr sempre para falar com Jesus? Sabe aquele amigo que só te procura quando as coisas não estão bem? Muitas vezes somos assim com Jesus também. Nós só procuramos a Ele quando as coisas não vão bem. Mas seja aquele filho que não consegue ficar longe da presença. Não consegue, ao menos um dia, ficar sem falar com Ele. Seja este filho. Seja este filho que quando você acorda, a primeira coisa que você faz é: amigo, oh amigo, eu dependo de ti. Seja essa pessoa que necessita da presença, necessita. A sua vida já não tem mais sentido sem Ele. E hoje eu quero te lembrar isso. Eu quero te lembrar que o melhor de todas as coisas é ter a presença. É caminhar junto com Ele. É ser um com Ele. Que esse dia o Espírito Santo possa falar o teu espírito de uma forma que só Ele pode conduzir você a um caminho de vida eterna. Este ano, mês que vem, faz 11 anos, né? Que eu escolhi Jesus. Eu escolhi renunciar o meu eu, as minhas vontades. Eu escolhi andar com Jesus. E olha, foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. A minha vida, ela transformou. Eu como pessoa transformei. E como foi maravilhoso o processo. Foi muito difícil, mas hoje vale tão a pena. Vale tão a pena quando você está arraigado, alicerçado em Cristo. Vale tão a pena que você depende da presença para tudo. No seu trabalho, na sua família, em tudo que você for fazer, você depende da presença. Você depende do amor do Pai para fazer tantas coisas. E hoje eu quero te lembrar que o verdadeiro amor se entregou por mim e por você. E nós devemos fazer isso todos os dias. Pai, eu me entrego a Ti e que eu viva para Ti. Que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Que haja a Tua vontade e não a minha. Que seja os Teus caminhos e não o meu caminho. Que seja os Teus pensamentos e não os meus pensamentos. Que seja o Teu olhar e não o meu olhar. Que não seja o meu falar, mas o Teu falar. Que as minhas mãos sejam as Tuas mãos. Que os meus pés sejam os Teus pés. E que eu seja paz no meio de tanta confusão. Que eu seja o alívio na dor. Que eu seja a cura na ferida. Que eu seja resposta de oração para aqueles que estão angustiados. Que nós possamos ser
o sal da terra. Que possamos ser embaixadores de Cristo Jesus. Que aonde colocarmos a planta dos nossos pés, seremos prósperos, seremos abundantes, seremos a luz do mundo. Que possamos estar cuidando de nós para cuidar do próximo. Que possamos estar todos os dias clamando pela presença, porque a presença é tudo. Não adianta ter uma vida financeira tão boa se não tem a presença. Não adianta ter o melhor emprego sem a presença. Tudo em vão. Como diz Salomão, é tudo correr atrás do vento. Então, que você possa ser alimentado por esta palavra. Alimentado e saciado por tudo que a tua alma necessita. E a palavra ela tem poder para levantar e também tem para derrubar. Que você seja uma boca que faz levantar e não cair. Que você possa ser como a flecha na mão de Deus para ativar novas pessoas a ver o valor que elas têm. Porque muitas vezes tem tantas pessoas que não sabem o teu valor, porque passou por tantas coisas no passado e olha para si como alguém sem valor. Mas você tem valor, você tem um grande valor. E esse valor é tão poderoso que Jesus ele se entregou na cruz do Calvário para nos dar salvação. E que grande valor a sua vida tem. Que grande valor você pode alcançar novas vidas através da sua mudança, através da sua transformação, através da sua entrega, do seu amor por Jesus. Eu desejo em nome de Jesus que você possa alcançar novos níveis com a presença. Que você possa destravar novos ambientes através da presença. Que você possa ser ativado para viver níveis profundos de intimidade com o Pai. Que nessa tarde você seja cheio da plenitude, da graça, da misericórdia, do amor do Pai. E que Ele possa conduzir os teus caminhos, a tua visão, o teu propósito ao caminho da eternidade. E enquanto eu estava voltando para casa hoje, né, depois do treino, eu estava conversando com o Pai a respeito de coisas pessoais mesmo, sabe? Eu estava falando com ele a respeito de por que muitas vezes o processo ele é doloroso. E ele sempre me faz lembrar que todo o processo dói para nos forjar. Que todo o processo ele vai doer, ele vai nos apertar de tal maneira, mas é como o suco da uva, né? Ele precisa ser apertado, moído, para sair o suco, assim como o azeite. Ele é pressionado para sair o azeite. E aguenta aí o processo, tá? Aguenta o processo, porque já tá acabando. Você foi obediente. Você lembra quando você falou, eu vou porque é o Senhor que está pedindo. Eu também falei assim, eu vou, eu entro, porque é o Senhor que está pedindo. Não é por causa de coisas maiores, mas é por o teu propósito. E o teu propósito é maior do que qualquer proposta,
é maior do que qualquer cargo. O teu propósito é maior. Vida é maior do que qualquer coisa. E siga em frente. Siga em frente porque a vitória está bem pertinho. Você vai receber um cuidado sobrenatural. Os que te apertaram vão reconhecer que Deus é Deus na sua vida. Os mentirosos vão colher suas próprias. Vai ter a própria colheita. Porque nada é oculto diante dos olhos de Deus. Tudo está perante aos olhos dele. Nada é em vão, nada é por acaso. Se você está aqui, é porque ele te sustentou. A palavra dele diz que nós somos filhos e co-herdeiros de Cristo Jesus. Você não é pouca coisa, não. Você é filho, você é filha. Você é herdeiro, herdeira. Você precisa se olhar assim, eu sou herdeira, eu sou herdeiro. Eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Quando você declara isso, está falando, eu sou filha do dono de todas as coisas. Eu sou filha herdeira de Cristo Jesus. Muitas vezes, você só fica quieta. E você só lembra do Pai que te vê no secreto, do Pai que vê você obediente. E Ele vai te recompensar. Não é homens, não é a terra, é Deus. Quando começar as coisas a acontecerem, você fala, só pode ser Deus. Não tem outra resposta. Mas por que você tem isso? Por ter... O que aconteceu? Foi Deus. E quando chega este momento, é um momento do sobrenatural. Aí você vai lembrar, valeu a pena. Valeu a pena todo o cansaço, toda a fadiga, todo o processo. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Você vai falar assim, valeu a pena. Se preparem que nos próximos dias você vai se levantar e vai ver o que Deus está fazendo na sua vida e através da sua vida. E tudo que você passou, você vai falar, valeu a pena. Esta é a palavra que eu tenho para você. Em nome de Jesus, que ela seja como uma flecha em teu coração, como uma semente que seja brotada e vai germinar e gerar muitos frutos. Assim como uma palavra entrou no meu coração, essa palavra também creio que vai germinar e gerar muitos frutos, em nome de Jesus. Deus te abençoe e Deus te guarde, e que o amor dele seja abundante na sua vida. Que você sinta o cuidado, o carinho do Pai, e viva como filho e filha, porque você é herdeira de Cristo Jesus. Você é herdeira de Cristo Jesus. Deus abençoe e Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.